Tá preparado para aprender 9 phrasal verbs com o verbo to set e aprimorar ainda mais o seu inglês? Então vem comigo. Bem-vindos de volta aqui comigo na Nova Tips, Léo Nova, e o vídeo de hoje vai ser bem curtinho e bem tranquilo. Tô trazendo aqui para você 9 phrasal verbs com o verbo to set. E para começar, o que é que significa to set? To set significa definir. Quando você vai definir algo, você vai set alguma coisa. E uma coisa bem interessante sobre o verbo to set é que ele é irregular, mas isso é uma coisa boa. Tanto no presente quanto no passado simples, quanto no particípio passado do verbo, vai ser o mesmo. Set, 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 set. E vamos ver então quais são os 9 phrasal verbs com ele? São eles o set about, set aside, set back, set down, set forth, set in, set off, set out e set up. Viu? Vai ser rapidinho. Vamos começar então? E começamos então com o set about, que significa começar alguma coisa, alguma ação. Vamos ver um exemplo, né? Sempre fica mais fácil. He set about studying for law school. Ele começou a estudar para a faculdade de Direito. Ele estava lá de bobeira, à toa na vida, e agora começou a estudar para Direito. Ele set about studying for law school. Isso mesmo, direito em inglês é law school. Faz sentido, né? Escola das leis. Sei lá, pra mim faz sentido. Se você já souber o que significa aside, vai ficar mais fácil. Aside significa de lado, à parte, separado do resto, sabe? Então, set aside significa separar algo do resto. Pensa que você está juntando uma grana para fazer uma viagem dos seus sonhos. O que você está fazendo? Você está pegando uma parte do seu dinheiro e separando do restante, certo? Você está setting aside essa parte do dinheiro. Então vamos ver como é que fica na frase? You are setting aside some money for your dream trip. Você está reservando algum dinheiro para a sua viagem dos sonhos. Só toma cuidado com o set aside e o set on the side, tá? Eles são bem parecidos, mas o uso mais correto vai depender do contexto, ok? Set aside, como a gente acabou de ver, significa separar do restante e reservar em algum lugar separado do resto. Já o set on the side seria separar também, mas para deixar fisicamente do lado, tá? Você também está separando do restante, mas você está deixando fisicamente ali do lado do resto. Quer ver um exemplo? Take this black shirt and set it on the side of the others. Pega essa camisa preta e coloca ela do lado das outras. Você está separando fisicamente, colocando a camisa do lado das demais, mas não está simplesmente removendo do grupo e guardando para depois. Entendeu a diferença? Já o set back também tem tudo a ver com a tradução literal, tá? Set, como a gente já viu, definir, e back também já é bem batido aqui nos vídeos sobre phrasal verbs, de volta, para trás. Então, set back vai ter esse sentido de deixar algo ou alguém para trás, atrasar alguma coisa. Vê esse exemplo aqui para ver se fica mais fácil. The meeting was set back by 2 weeks due to the bad weather. A reunião foi atrasada em 2 semanas por causa do mau tempo. Aqui também é importante tomar muito cuidado com a diferença entre o phrasal verb set back e o substantivo set back, tudo junto. Enquanto que set back separado é o phrasal verb que a gente acabou de estudar, set back, tudo junto, significa revés, contratempo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Mandy has had a very serious setback to her career. Mandy teve um revés muito sério na sua carreira. Tadinha da Mandy. Já aqui no set down as coisas podem mudar um pouquinho de figura, tá? Set down pode ter alguns significados bem diferentes. O primeiro deles, e talvez o mais esquisito, set down pode significar estabelecer algo, sabe? Como se fosse uma determinação. Muito doido, né?
Mas vamos ver aqui como é que fica o uso desse set down nesse sentido, então. The new rules were set down yesterday. As novas regras foram estabelecidas ontem. As regras foram escritas, estabelecidas, determinadas ontem. Outra forma de usar o set down é no sentido de se sentar. Sim, exatamente, sentar. Olha esse exemplo aqui. The bus stopped to set down an old lady. O ônibus parou para uma senhora idosa se sentar, para sentar uma senhora idosa. Fica estranho, né? Mas não precisa ser só para pessoa não, tá? Objetos também podem ser set down. Olha esse exemplo aqui. The desk was set down before the window. A escrivaninha foi colocada diante da janela. Toma cuidado que esse before não necessariamente quer dizer antes, tá? Ele pode ser empregado nesse caso como diante também. Você pode falar, por exemplo, you are standing before me. Não é que você está em pé atrás de mim, você está standing before me, em frente a mim, na minha frente. Outro uso para o set down é no sentido de descarregar ou despachar pessoa, mercadoria. Mais um exemplo. Passengers may be set down only at the official stops. Os passageiros só podem desembarcar nos pontos de ônibus oficiais. Ouviu, né, seu motorista? Nada de parar fora do ponto. E o que seria o set forth? Tem alguma ideia? Eu não vou nem break down esse phrasal verb, ou seja, eu não vou nem quebrar ele em pedaços menores para você entender, porque o seu sentido é meio que nada a ver com a tradução literal das palavras set e forth. Set forth significa partir e ir embora, começar uma nova jornada. Se você está com planos de sair do Brasil e ir morar no exterior, você pode dizer I'm planning to set forth to live abroad. Eu estou planejando morar no exterior. Vamos ver agora o set in. Set, já vimos várias vezes, pode ser entendido como definir, estabelecer, né? In geralmente significa para dentro, mas aqui ele vai ter um sentido um pouquinho diferente, tá? O set in vai significar criar raízes, se assentar, se estabelecer. Algo que está firmado para ficar por algum tempo. Vê se esse exemplo aqui te ajuda. The rain seemed to have set in for the day. A chuva parecia ter se assentado, se estabelecido para ficar o dia todo. Se a chuva set in, é porque ela não vai embora tão cedo. Não é uma chuva de verão. Ela vai ficar ali o dia todo. E o set off vai ter mais ou menos o sentido oposto do set in. Enquanto que o set in é de se estabelecer, vir para ficar por um tempo, o set off vai ser no sentido de partir, também começar uma nova jornada, assim como o set forth. Se liga nesse exemplo aqui. He set off in search of better opportunities. Ele partiu em busca de melhores oportunidades. Vai na fé e quando tudo der certo, me chama que eu vou atrás. O set out também pode ter alguns significados diferentes, tá? Você pode usá-lo tanto no sentido de ordenar as coisas de uma forma lógica, né? Colocar em ordem, tipo as cartas de um baralho, colocar 2, 3, 4, 5. Ou você pode usar o set out no sentido de partir também. Vamos ver um exemplo aqui para cada caso então. It's not easy job to set out in business. Não é uma tarefa fácil iniciar um negócio. Ou seja, não é uma tarefa fácil organizar as coisas certinhas em um business. É muito difícil colocar as coisas em ordem e fazer com que tudo aconteça como deve ser, ordenado, certinho, logicamente. E no sentido de partir, ir embora, it was judged better to set out at once. Foi considerado melhor partir imediatamente. Essas expressõezinhas aí, como o at once que eu acabei de usar, o for good, for real e diversas outras, você pode aprender o significado delas lá no meu Instagram e no meu TikTok. Os links para essas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição, tá? E se quiser procurar manualmente, também é muito fácil. Só digitar lá, nova.tips, nas duas redes sociais que eu mencionei. E por último, mas não menos importante, vamos de set up. Acho que de todos os que eu citei aqui nesse vídeo, esse é o mais conhecido, né? Set up significa fazer alguma coisa estar pronta para acontecer.
E aí a gente pode entrar em vários contextos diferentes, tá? Vamos começar por um contexto bem comum. Olha esse exemplo aqui. Could you please set up the table for dinner? Você poderia arrumar a mesa para o jantar? Set up no sentido de deixar a mesa pronta para todo mundo poder jantar. Vamos ver outro exemplo aqui. Even a minor change in this software can set up new bugs. Mesmo uma pequena alteração nesse software pode criar novos bugs. Eu usei de novo aqui o setup e apesar de eu ter traduzido para criar, nesse caso o criar nada mais é do que deixar pronto para acontecer. Ou seja, se eu mexer em alguma coisa aqui nesse software, pode deixar um negócio propício para que surjam novos bugs. E em uma terceira aplicação do setup, dá uma olhada nesse exemplo aqui. This election was set up. A eleição foi armada. Setup aqui está sendo traduzido como armada, montada de propósito para um devido fim, certo? Então, mais uma vez, é a mesma coisa. Ela foi feita para que o resultado foi aquele. Ela foi montada daquele jeito. Ela foi organizada daquele jeito. Nova, e aquele botão setup que tem na televisão, no videogame? Em qual dessas categorias aí que ele se inclui? Em nenhuma delas. Aquele setup que você viu na televisão ou no seu videogame é tudo junto. É setup. Tudo junto. Um substantivo e não um phrasal verb. E ele significa configuração. Tipo, nesse exemplo aqui. Make sure to save your setup before shutting the windows down. Certifique-se de salvar as suas configurações antes de desligar o Windows. Mas o setup não serve só para televisão e videogame não, tá? Pode ser configuração de um espaço também. Por exemplo, This is a nice setup. Did you hire an interior decorator? Essa configuração ficou muito legal. Você contratou algum decorador de interiores? Prontinho! Aí estão os 9 phrasal verbs com o verbo setup. Rápido, tranquilo e aumentando ainda mais o seu vocabulário. E se você quiser saber como que você faz para não esquecer mais esses phrasal verbs e nem as outras palavras e expressões que você vem aprender aqui comigo, dá uma conferida nesse vídeo aqui, agora. A gente se vê por lá. Até breve.